Mauro César ao vivo aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Mauro, agora sim, Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Finalmente a novela chegou ao seu final, né? Consegue o Edinaldo uma vitória, porque para ele era importante ter um técnico desse peso, né? Como o caso do Carlo Ancelotti, um técnico de primeira prateleira do futebol internacional. Normalmente treinadores desse perfil não treinam seleções, e sim clubes que são seleções transnacionais, caso do Real Madrid, onde ele está, né? Mas é uma mudança importante, com repercussão internacional. Agora é ver como ele vai sair treinando a seleção, né? É um treinador que tem a sua forma de montar suas equipes. Acho que vai favorecer muitos jogadores que atuam em velocidade, gostam de jogar em transição. Não é exatamente aquele jogo de fazer pressão do campo do adversário o tempo todo, não. E já vai ter a oportunidade, talvez, contra o Equador na estreia, né? Jogando, talvez até esperando um pouco o Equador, tentando jogar em velocidade. Acho que a grande questão agora é o tempo que ele tem, que é curto, para tentar entender todo o contexto onde ele está inserido, ele passa a estar inserido, convocar os jogadores da melhor maneira possível e montar um time competitivo para esses dois jogos importantes contra o Equador fora, né, em Quito, e contra o São Paulo, contra o Paraguai em São Paulo. Imagina, não é, Mauro, essa seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, se ele pode mudar o patamar de alguns jogadores com a camisa da seleção brasileira, entre eles o Vinícius Júnior. Você acha que o Vinícius Júnior, a partir de agora, com o Carlo Ancelotti, pode ter uma mudança de desempenho com a camisa da seleção brasileira, Mauro? Eu acho que todo mundo joga mal na seleção brasileira, praticamente todo mundo, porque a seleção brasileira não tem padrão de jogo nenhum, né? Vinha sendo assim. A missão dele é fazer com que todos joguem melhor, não só o Vinícius, todos eles. Rodrigo também, que atua com ele, e outros tantos, né? E que ele, como técnico grande que seja capaz de convocar o Neymar ou não, se o Neymar fizer por merecer, né? Escalá-lo ou não, se fizer por merecer. No momento não merece, porque não joga, vai convocar para quê? Né? Esse é um ponto também importante. A minha expectativa é que ele seja um técnico que trate a todos da maneira profissional e convoque o que for melhor, e não por nome, por questões políticas e etc. Tem isso também, como é que vai ser a relação do Carlo Ancelotti com o Neymar na seleção brasileira. Mas, ô Mauro, a gente estava debatendo aqui, também outro questionamento importante, se o Carlo Ancelotti tem que morar no Brasil, se é um requisito para o trabalho dele à frente da seleção brasileira ter residência aqui no Brasil, Mauro. O que você pensa? Eu acho que é diferente. Não vejo a menor necessidade dele morar no Brasil. O técnico da Argentina, o Scaloni, mora na Espanha. Jogou lá, ficou por lá, estabeleceu residência. Tem residência também na Argentina, mas ele passa mais tempo, quando a seleção não está reunida, na Espanha. Não vejo nenhum problema. Acho que o Ancelotti pode morar em Milão, Madrid, Rio de Janeiro, onde ele quiser. E não é necessário que ele fique aqui o tempo todo. Não vejo a menor necessidade. Ele pode observar os jogadores que atuam no Brasil e atuam na Europa, fora do país, seja lá onde ele estiver. Aliás, morando na Europa, está até mais próximo de acompanhar, observar e conversar com a maioria dos jogadores convocáveis, né? Porque a maioria joga fora do país. Isso não impede que ele acompanhe o jogo daqui, que ele passe 1, 2 semanas aqui, especialmente perto dos períodos de convocação, para ver os times em ação, conhecer melhor os times aqui do futebol brasileiro, as características dos jogadores, e poder fazer aí as suas observações. Mas acho que é indiferente onde ele vai morar, eu acho que isso não tem a menor relevância. Talvez para a CBF seja importante ele morar no Rio de Janeiro para se blindar de críticas a uma eventual opção de moradia fora do país. Mas, para efeito prático, não vejo a menor diferença. E como que você imagina essa relação do Carlo Ancelotti com o futebol brasileiro, Mauro César? Porque geralmente já na seleção brasileira, nas últimas convocações, o futebol internacional, o futebol europeu domina, né, as convocações da seleção brasileira. Mas como que você imagina a relação dele com o futebol brasileiro? Eu acho que no início ele vai convocar jogadores de confiança, jogadores que ele conhece, jogadores que atuam lá fora. Depois, com o passar do tempo, claro, ele vai ter condições e tempo para conhecer melhor quem joga por aqui, observar os jogadores que atuam no futebol brasileiro e fazer as convocações, incluindo mais jogadores daqui. Mas eu imagino que inicialmente ele vai convocar a turma lá de fora que ele conhece melhor, que ele está acompanhando. Pode ser que ele traga de volta caras como o Casemiro, que ele conhece tão bem, é um jogador que tem liderança, tem peso, história na seleção brasileira, por exemplo. Isso pode, acho que, acontecer.
porque o momento é de uma certa emergência, né? É conseguir pontos para deixar o Brasil numa situação mais tranquila. A partir daí, ele pode fazer experiências quando estiver próximo da classificação e observar outros jogadores, mas no momento agora, eu acho que ele vai fazer uma convocação, acho eu, mais de viés mais emergencial. O Mauro César está ao vivo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Nós temos os números do trabalho do Ancelotti no Real Madrid, especificamente nessa última temporada. Até para perguntar para o Mauro César a respeito do trabalho dele no Real Madrid, o que foi esse recorte recente. Nas últimas horas, o Real Madrid perde para o Barcelona, um confronto direto, decisivo, importante pelo Campeonato Espanhol. E nós temos aqui uma arte com o aproveitamento do Real Madrid nesta temporada com o Carlo Ancelotti. 59 jogos, 38 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 131 gols marcados, 75 sofridos, 68% de aproveitamento. Então, a média de gols sofridos disparou, né? De 50 gols sofridos em 55 jogos para 75 em apenas 59, se a gente for comparar com a temporada anterior. Não foi a melhor temporada do Ancelotti pelo Real Madrid. Você acha que é um ponto para ficar de olho nessa passagem do Carlo Ancelotti, Mauro César? Não foi uma boa temporada dele à frente do Real Madrid, né? O Real Madrid sai da Liga dos Campeões, Real Madrid ontem perdeu um confronto importantíssimo por La Liga. Enfim, é uma temporada abaixo daquilo que se espera do Real. Se a temporada fosse ótima, ele estaria na final da Champions dia 31, lutando pelo título com possibilidade de ser campeão até o dia 25, ele não poderia assumir a seleção. Ele só está assumindo a seleção porque a temporada não foi boa, ele está precipitando a saída dele do clube espanhol. Essa é a chance. Técnicos como ele não treinam seleções, né? Ele só está vindo para o Brasil, entre outras razões, porque a temporada, nessa maneira, nesse prazo aí que o Brasil precisa dele, a seleção brasileira, porque o trabalho dele nessa temporada não foi bom. Na temporada passada ele foi campeão. Não vai ganhar todas, né? Acho que não muda muito o patamar do Carlo Ancelotti. Ele continua sendo o mesmo técnico, embora tenha tido uma temporada ruim. O Guardiola também teve uma temporada aquém, está tendo, né? Uma temporada aquém daquilo que normalmente ele apresenta. E isso acontece. Mas nem por isso o cara vai ficar desqualificado, não serve mais. Ele trabalhou com o Endrick no Real Madrid agora. O Endrick que, pelo menos com o Dorival, não foi muito aproveitado. Ficou aquela coisa. Você acha que ele vai aproveitar jovens talentos como o Endrick na seleção brasileira? É o caso do Endrick, eu creio que sim. Ele conhece o jogador, né? Conviveu com ele, conhece bem. E não faria sentido não convocá-lo. Vai convocar o Igor Jesus? É possível, né? Aí chama o Ramon Menezes ou algo do gênero para estar na seleção. Eu acho que ele vai levar o Endrick. E acho que ele vai trabalhar com jogadores, não só jovens. Acho que nesse momento, o Endrick sim, porque é da seleção, ele conhece. Mas acho que ele vai buscar jogadores cascudos. Ele vai tentar montar um time mais experiente, acho. Um time assim, para uma emergência, que é conseguir ir bem nesses 2 jogos. Se o Brasil fizer 4 pontos, pelo menos, nesses 2 jogos e ficar mais tranquilo, aí ele na outra data FIFA, com mais tempo, mais observação, ele pode trabalhar de uma outra forma. A gente está aqui falando do Carlo Ancelotti e dessa temporada dele pelo Real Madrid. Se a gente for comparar com a temporada passada, o Real Madrid havia perdido 2 jogos. Agora, nessa temporada, já perdeu 14 partidas. Não se classificou para a final da Liga dos Campeões. Ontem perdeu para o Barcelona, o El Clássico, importante por La Liga. Esse trabalho do Ancelotti, essa temporada dele pelo Real Madrid, preocupa? De olho aí na seleção brasileira, nessa campanha que ele vai ter aí até a Copa do Mundo? Rodrigo Viga, Fábio Piperno, Vampeta, Mauro Betti e Flávio Prado. O que preocupa é a campanha do futebol brasileiro nas eliminatórias. Isso é que preocupa. Uma condição pífia, ridícula. Não vai se classificar? É porque politicamente a Conmebol vai muito bem, obrigado, não é isso? Porque você tem 10 seleções disputando 6 vagas. Em qual lugar do planeta, em qual região, qual continente você tem 60% das vagas sendo disponibilizadas? Em nenhum lugar do mundo. Então, por isso que eu digo que a política faz parte do futebol. Viu, Mauro? Os cândidos ou candinhos da vida não podem achar que futebol é só campo e bola. Tem muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Inclusive a turbulência toda pela qual passa a CBF mais uma vez. Não foi assim
nas gestões anteriores, não está sendo assim, de um presidente que está aí na berlinda sendo ameaçado, mas que já está... Olha só como é que é o futebol brasileiro, por isso que o cara, eu acho que ele tem que estar aqui, para entender a lógica, para tentar consertar, estruturar, ou pelo menos ter uma carta, se não branca, pelo menos uma carta mais embranquecida ou mais autonomia para tomar suas decisões. Esse mesmo presidente que pode ser afastado, ele pode deixar o comando da CBF, ele já está reeleito por um mandato de 26 a 30. As coisas não são simples no futebol brasileiro. Não podemos ser polianos e pueris ao ponto de achar que tudo se resolve dentro do campo e bola. Se a gente falar isso para o nosso telespectador, internauta, para quem está nos ouvindo, a gente vai estar mentindo, gente. E aqui a gente tem um compromisso sempre com a verdade. E a minha verdade é essa. Não se vence futebol somente dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas já se ganhou muito e já se perdeu muito. Então o que me preocupa mais é a campanha do futebol brasileiro. Que ele tem gabarito, que ele tem quilate, que ele tem estofo, tem currículo, tem quilometragem para fazer melhor. Ah, sem dúvida alguma. Vai conseguir fazer? Tenho minhas dúvidas. Porque continuo achando. Porque, por maior que seja o Ancelotti, ele vem nessa figura de anteparo, de blindagem, de para-raio. Mais do que na condição de técnico de futebol. É para jogar para a galera. Dar uma resposta para a sociedade. E não estou menosprezando o talento, o gabarito, o currículo e as conquistas dele, não. Mas acho que é, sim, uma jogada de marketing. E estando distante, que marketing é esse? Que vantagem vai ter a CBF tendo um técnico distante, sendo bombardeada de tudo que é canto, de tudo que é lado aqui no futebol brasileiro? Justiça comum, justiça desportiva, jogadores, técnicos, crônica, crítica e muito mais. Tem que estar aqui, vou repetir. Essa vai ser a minha cantilena daqui para frente. Ancelotti, não seja blasé. Não tenha uma postura um tanto quanto elitista. Vem para cá, vem conhecer e vem nos ajudar, porque o futebol brasileiro precisa não só de um técnico de futebol, precisa de um coordenador, precisa de um planejador do futebol, precisa de um estruturador do futebol, mas tem na base dos clubes. Eu sei que eu conheço, meu filho joga bola. Eu sei como é que a estrutura está completamente contaminada, completamente viciada. Você contrata jogador pelo celular, pelo WhatsApp. Então vamos parar com essa palhaçada. Vamos olhar para o futebol brasileiro da ponta da pirâmide até a base. E é lá na base que a gente vai conseguir peneirar e vai conseguir trazer para o topo da pirâmide, que é o futebol brasileiro, que é a seleção brasileira, aqueles que vão brilhar. Então acho que ele tem que estar aqui sim. Não me preocupa essa fase ruim dele pelo Real Madrid, até porque o Real Madrid teve muitos desfalques, era um time com uma estrutura comprometida. Eu vi o jogo ontem, tive o prazer de ver o futebol de verdade, a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid. E acho que não ganhou esse ano, mas ganhou nas temporadas anteriores. É um técnico de muito gabarito, mas vem com essa função também de tentar ser um escudo, uma blindagem, uma camada, uma couraça para cima de um presidente que está literalmente a berlinda e perdido à frente do futebol mais vencedor de todo o planeta, pentacampeão mundial. A gente não pode considerar essas variáveis, essas condições na hora que se fala de Carlo Ancelotti, um técnico. Não, ele não deve ser blasé, não deve ser elitista, tem que fincar o pé aqui, algumas vezes, de preferência, muitas das vezes, porque senão eu não vejo por que pagar 5 milhões da jatinho, da segurança, da viagem para a NASA, viagem para a Lua, viaja lá para Marte, sem estar aqui presente. Não vejo essa finalidade, não vejo qualquer outra possibilidade que não seja ele estando aqui para proteger, blindar e encouraçar o Edinaldo Rodrigues. Pedro. Preocupa essa passagem do Ancelotti, essa temporada abaixo do Real Madrid, Mauro Betting? É preocupante porque ele tinha muita gente boa, embora se o Real Madrid não tem dinheiro para contratar os zagueiros que deveria ter contratado, né? Dos 8 disponíveis, 5 normalmente não estavam. Preocupa o planeta inteiro, porque aquela coisa, você não é todo mundo. Sabe quando você pede dinheiro para sua mãe? Não, mas o funeninho tem um negócio lá. Você não é todo mundo. Então, se o Real Madrid teve problemas para montar o elenco, o Manchester City também, fujam para as montanhas, né? Uma coisa que vale para o Ancelotti... tem que passar o pano pelo estádio, que ele gastado muito, né? Não, mas mesmo assim, tinha dinheiro para fazer algo melhor. Mas mesmo assim, no estádio, tem as obras, mas pelo menos contrata eu de zagueiro, porque nem isso tinha, de pegar o cara sub-10, enfim, mas tudo bem. É claro, isso que eu vou falar do Ancelotti vale para todo mundo. Para pegar o exemplo brasileiro, Zagallo, um dos maiores treinadores da nossa história, evidentemente, em clube não tem quase que nenhuma história. Zagallo, que trabalho legal o Zagallo fez em clube brasileiro. 2001, o tri do Flamengo, golaço do Petkovic contra o Vasco, pô, é muito pouco.
Aliás, o trabalho do Zagallo foi prejudicar o Zico. O Zico começa em 71, 72 tem a questão da seleção olímpica, o Zagallo não dava a menor pelota para o Zico para escalar no Flamengo de 73. Os trabalhos do Zagallo não condizem ao trabalho do Zagallo treinador, de seleção. Agora, tem treinadores como o Tele Santana, que fez trabalhos bárbaros na seleção, em clube só viu o que ele fez nos anos 90 com o São Paulo. Tem treinador sim para time, tem treinador sim para seleção. Né? É raro que um cara com a história que tem o Ancelotti, que já falamos aqui, não precisa repetir, não dê certo numa seleção. E quando não dá certo, eventualmente, ser vice-campeão perdendo os pênaltis vai ser o trabalho errado, mas coisas nossas. Mas, por exemplo, para pegar um trabalho excepcional atual, Hans Flick, que venceu por 4-3. O Hans Flick, de 21 a 23, fez um trabalho sofrível na Alemanha, inclusive demitido depois de perder de goleada para o Japão. Me parece o Ancelotti mais treinador que o Hans Flick, embora eu goste até mais das ideias mais ofensivas do Hans Flick, mas eu não gosto do treinador do Marotassol. Hans Flick, bem mal comparando. Depois desse programa aqui, o Renato Portaluppi virou o Ancelotti, segundo o nosso amigo Pilhado, eu vou comparar Fernando Diniz agora com o Hans Flick também. O Fernando Diniz só tem um jogo, o Hans Flick também só tem um jogo. Se o Pilhado falou que muitas vezes o Ancelotti é um paizão tipo o Renato Gaúcho, aliás, o nosso GC tantas vezes pega frases novas, pega essa aí do Pilhado, põe aí, Renato Portaluppi é o Ancelotti, é o Renato Portaluppi. Bota aí, Pilhado, 2 pontos. Renato Portaluppi é o Pilhado. E outra coisa também, ele compara grandes shows a Britney Spears. Você está em 1998, Pilhado. A Britney Spears, nós podemos fazer a Rachucha e trazer ela para fazer um show no Brasil hoje. A Britney Spears era um grande show em 1998, não agora. Usa a Lady Gaga, cara. Foi a Lady Gaga. Ele deve ter confundido. Ou a Taylor Swift, que fez um grande show, a Lady Gaga nem precisa dizer, mas assim, ele com a Britney Spears, assim, o negócio não é acredito. Então usa Sandy Shaw dos anos 60, que também... Pilhado, pelo amor de Deus, a tua participação de 4h30 aqui no programa foi absolutamente desnecessária. Vontade de Rodrigo Viga aqui. Usa o Britney Spears como exemplo e usa o Ancelotti é o Renato Portaluppi, que eu acho bom treinador, tá? E aí, depois ele citou 78 treinadores. Mas tudo bem. Mas enfim, também que o Jorge Jesus é melhor que o Carlos Ancelotti, então arrest my case. Pronto. Chega. Depois desse desabafo aqui... Passou um tempo. Não, mas que não dá, não. Qual que é o problema? Jorge Jesus muito melhor para a seleção que o Carlos Ancelotti. Tá tudo certo. Temos um novo Papa. O Papa é da paz. Abemos treinador. Saiu fumaça verde e amarela do Vaticano. Temos um novo Papa. Ele é da paz. Fica tranquilo. Mas ele gosta mais de beisebol do que de futebol. O Vaticano escolheu primeiro, né? Os cardeais escolheram primeiro o Papa do que a CBF escolheu o treinador. Caramba. Não, você vê que o Leão 14 respondeu primeiro. O Leão 14, Flávio, o Leão 14, ele só não deu jeito no esporte. Todos os times que foi Leão ganhou. O Remo ganhou o Campeonato Paraense. Verdade, os Leões... O Vitória ganhou. Mirassol agora contra o Corinthians, sábado. Todo mundo quer Leão. Agora. Só o esporte. Então, Copa do Mundo, o Leão é Inglaterra, né? 3 leões aí. Free Lions da Inglaterra. Bate pronto. Aumenta a chance. Bate pronto também é cultura. Ou não também, né? Vampeta, Oi. preocupa aí o desempenho do Real Madrid, agora o Ancelotti. Ou você acha que é vida nova, trabalho novo? Eu vou te falar, cada dia estão mais exigentes. Ó. O cara acabou... Sabe, tem tanta gente procurando ganhar um campeonato europeu. Mas eu vi agora uma das melhores entrevistas do Arteta, falando do Marquinhos. Pô, o cara jogou 11 Ligas dos Campeões tentando buscar um título. O Ancelotti, o atual... Sabe quem é o atual campeão da Liga dos Campeões? O Ancelotti. O atual campeão espanhol, o Ancelotti. O atual campeão mundial de clubes é o Ancelotti. Quando eu falo Ancelotti, é a pessoa dele, né? Que é o Clube Real Madrid. Até então, até chegar dia 31 de maio, que vai ser a final, Paris Saint-Germain e Inter, o Ancelotti pode dar entrevista. Ancelotti, você como campeão, atual campeão da... É o atual. Ele é o atual disso tudo aí, a gente tá falando dele, né? Que é o Real Madrid. Então parece que o cara não ganhou nada, pô. O Arteta tá aí perseguindo aí o campeonato, a Premier League, e ele falou, ó, você vai ter força para a temporada que vem com o Arsenal, porque não ganhou a Premier League, não ganhou a Liga dos Campeões, bateu na trave e falou, ó, tem um exemplo aí bem claro, o Marquinhos está aí há 11 anos, jogando a Liga dos Campeões, tentando buscar um título europeu. Eu tenho força, e meu plantel vai ter força para a temporada que vem, com todos os problemas que teve. Quando eu falei para o Moura que segurou a onda, falou, ó, vou te dar um Mbappé e te dei um estádio revolucionário, estádio coisa mais linda do mundo. Não compraram zagueiro. Só que durante a temporada o Alaba
teve lesão de cruzado, o Rudiger andou machucado, o Militão teve lesão de cruzado. Não é que o Real Madrid não tinha dinheiro para querer contratar um. Segurou, porque não vem de jejum. Não vem de jejum. Tem isso.